Que o seu dia e a sua semana sejam repletos de bênçãos divinas. Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje, a gente mergulha numa situação que acho que todo mundo já viu. Quando um bom conselho vira quase uma arma. Exatamente. E a nossa fonte para isso é o capítulo 22 de Jó, com base em anotações de Bíblias de estudo. Isso, onde o amigo tenta ajudar e, nossa, acaba fazendo um estrago moral gigantesco. Para situar quem está ouvindo, a gente está no auge de um debate muito angustiante. Sim, Jó já perdeu tudo, está num sofrimento extremo e os amigos que vieram para consolar viraram acusadores. E agora a gente chega no terceiro e último discurso de Elifaz, que era o mais velho, o supostamente mais sábio. E é um ponto de virada fundamental. A conversa, que já era tensa, vira um ataque direto pessoal. A teoria vira calúnia. A nossa missão aqui é entender como uma certeza teológica tão grande pode levar a uma crueldade tão explícita. Vamos analisar como o sistema de crenças dele, a tal teologia da retribuição, cega completamente para a realidade do amigo. Ok, vamos dissecar isso. Ele não chega de forma sutil. Nem um pouco. Ele já começa com uma série de perguntas retóricas logo nos primeiros versículos. Porventura será o homem de algum proveito a Deus? Exato. Ou que prazer tem o Todo-Poderoso em que tu sejas justo? Parece uma armadilha retórica, né? Total. Ele está construindo uma armadilha lógica. A premissa é que Deus é justo, não age sem motivo. Certo. Então, se Deus não ganha nada com a justiça de Jó, mas o está punindo desse jeito? A única conclusão lógica para Elifaz é que Jó pecou. E muito. Exatamente. É a teologia da retribuição levada ao extremo. Sofrimento é igual a pecado. Ponto. E a falha fatal nessa lógica é que ela simplesmente não tem espaço para a inocência de Jó, né? Nenhum. O sofrimento de Jó precisa ser a prova da culpa, senão todo o universo de Elifaz desmorona. É quase uma autodefesa da parte dele. Com certeza. Ele está mais preocupado em defender a visão de mundo dele do que em entender a dor de Jó. E é aqui que a coisa fica realmente pesada. Ele não se contenta em dizer, você deve ter pecado. Não, ele inventa um catálogo de crimes. Ele lista acusações específicas e gravíssimas. Uma lista brutal. Sim, ele acusa Jó de negar água ao cansado e pão ao faminto. E a gente precisa entender o peso disso. Naquele contexto do Antigo Oriente, negar água Era uma potencial sentença de morte. Uma violação fundamental da hospitalidade. Ele continua. Acusa Jó de explorar os próprios irmãos, de tomar os bens deles como penhor. E depois a acusação de ser um homem poderoso que se apossou da terra. Ele está pintando Jó como um tirano corrupto. Que é o oposto exato do que a gente sabe sobre ele. E o golpe final é talvez o mais chocante. Despedias as viúvas de mãos vazias e quebravas os braços dos órfãos. Nossa, essa imagem de quebrar os braços dos órfãos é terrivelmente gráfica. Significa destruir a única chance que eles tinham de sobreviver, de ter um futuro. Elifaz está apontando Jó como um monstro social. E o mais impressionante, como as notas de estudo apontam, é que não existe Nenhuma evidência. Zero. nenhuma prova para nada disso. Ele está deduzindo o crime a partir do tamanho da catástrofe. É uma calúnia baseada num sistema teológico rígido. Ele prefere inventar uma biografia criminosa para o amigo do que questionar a própria teologia. Imagina o Jó ouvindo isso de um amigo, sentado ali, coberto de feridas. Não é só uma acusação, pecados inventados diretamente ao sofrimento real de Jó. Exato. Por isso é que está cercado de laços e te perturbou um pavor repentino. Ele está basicamente dizendo, tá vendo? Cada uma das suas desgraças é o recibo de um dos seus crimes. É uma correspondência direta. E não para por aí. Ele o acusa de um pecado de atitude, de arrogância. A parte em que ele sugere que Jó achava que Deus estava muito alto nos céus para ver o que acontecia. Isso. Ele diz que Jó pensava que sabe Deus.
Acaso julgará através de densas trevas? Mas isso é uma distorção inacreditável do que Jó estava sentindo. Total. Jó nunca disse que Deus não via. O lamento dele era justamente que Deus via, o perseguia, mas não respondia. Ele pega esse lamento desesperado sobre o silêncio de Deus e o torce, transforma na arrogância de um ateu prático. É uma falta de escuta, de empatia. Completa. Ele não está ouvindo a dor na voz de Jó. Está só procurando palavras para encaixar na caricatura que ele já criou. Mas aí, depois de demolir completamente a reputação de Jó, De acusá-lo dos piores crimes. o tom muda. Do nada. É como se ele o tivesse derrubado só para poder estender a mão e dizer: agora eu te ajudo. Pois é. A partir do versículo 21, ele apresenta um plano de redenção. Reconcilia-te, pois, com ele e tem paz. Uma proposta muito bem estruturada, né? Quase uma fórmula de recuperação. Sim, as fontes destacam isso. Um plano de 4 passos. O primeiro, no versículo 21, é a submissão. Rende-te a Deus. Ou seja, pare de lutar. Aceite que você errou. Exato. A paz e a prosperidade virão disso. O segundo passo, no verso 22, é o aprendizado. Aceita a lei da sua boca e põe as suas palavras no teu coração. Pare de falar, comece a ouvir. Isso. O terceiro é o arrependimento ativo, no versículo 23. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás restabelecido. Aqui está a condição, né? A condição explícita. A restauração só vem se Jó confessar e remover o pecado que ele insiste que está lá. E por último, uma radical mudança de valores. Isso é muito forte. É. Ele diz para Jó lançar seu ouro ao pó e fazer do Todo-Poderoso seu tesouro. Ele está insinuando que a raiz de tudo era a ganância de Jó. Mas, peraí, o livro não começa dizendo que ele já era íntegro? Exatamente. E essa é a crueldade do conselho. Isoladamente, cada passo. Submissão, aprendizado, arrependimento. Soa como um conselho espiritual excelente. É o tipo de sermão que a gente ouve até hoje. O problema é a aplicação, então. Totalmente. Ele está oferecendo o remédio certo para um diagnóstico completamente errado. E as promessas que ele anexa a esse tratamento são gigantescas, né? Enormes. Ele diz que Jó vai voltar a ter prazer em Deus, que suas orações serão ouvidas, que seus projetos terão sucesso. Uma restauração completa. E culmina na promessa mais extraordinária de todas, no versículo 30. Assim, ele diz que Jó, uma vez purificado, vai poder livrar até o que não é inocente. Exato. Que ele seria salvo pela pureza de suas mãos. Ele está oferecendo a Jó um status de intercessor poderoso, quase um santo. Então vamos juntar as peças. Se a gente não soubesse do prólogo do livro, se a gente não soubesse que Jó era inocente... O conselho de Elifaz faria todo sentido, né? Pois é, talvez o erro dele não seja a teologia em si, mas a aplicação cega dela. Essa é uma distinção crucial. Muitos diriam que a teologia dele já é simplista demais. Porque a vida real é mais complexa. Exato. Mas o seu ponto é perfeito. O erro mais grave é a aplicação, é a arrogância de achar que ele entende a mente de Deus. Ele está usando verdades espirituais como um porrete para agredir um homem que já está no chão. A sua analogia do médico foi perfeita. É um médico que vê uma perna quebrada e insiste que o problema é no coração. Exato. E o tratamento dele só adiciona um fardo psicológico e espiritual imenso a Jó. Além da dor física da perda, ele agora tem a pressão de confessar crimes que não cometeu. É uma tortura mental em cima da tortura física. E isso nos leva à ironia mais profunda e, assim, espetacular de todo o discurso. Que é a promessa do versículo 30. De que um Jó purificado poderia interceder e salvar os culpados. Certo. Agora vamos avançar lá para o final do livro, para o capítulo 42. Depois que Deus finalmente fala. E a primeira coisa que Deus diz a Elifaz é: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto como o meu servo Jó. Que reviravolta! Isso é inacreditável. O grande teólogo... Acusador seguro de si. É declarado culpado. Pelo próprio juiz que ele dizia representar. E Jó, o suposto criminoso, é vindicado. É ele quem falou a verdade. E a ironia se completa, né? De forma perfeita. No versículo seguinte, Deus instrui Elifaz sobre como ser perdoado.
ele diz para eles irem até Jó, Oferecer um sacrifício. e aí vem as palavras decisivas. E o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei. Não pode ser. Então, o clímax do sermão de Elifaz era, na verdade, uma profecia. Sobre a sua própria humilhação. Ele escreveu o roteiro da sua própria redenção nas mãos do homem que ele estava destruindo. Ele precisou exatamente da intercessão que ele arrogantemente ofereceu a Jó como uma recompensa. É um dos momentos de maior humildade forçada de toda a Bíblia. Com certeza, todo o argumento dele, toda a superioridade moral é virada de cabeça para baixo pela palavra de Deus. Recapitulando, então, a gente viu Elifaz escalar de uma lógica teológica rígida, Para acusações pessoais cruéis, totalmente infundadas. tudo para que a realidade coubesse na caixinha teológica dele. E vimos a lição atemporal de que mesmo um conselho que soa sábio e espiritual pode ser profundamente prejudicial, até cruel. Especialmente quando parte de um diagnóstico falso e de uma falta total de empatia. O discurso de Elifaz é um alerta poderoso contra as respostas fáceis que a gente aplica à dor humana, que é tão complexa. Isso nos deixa com uma pergunta para refletir, né? Com que frequência, talvez com as melhores intenções, a gente oferece soluções ou explicações simplistas para a dor complexa de outra pessoa, sem realmente gastar tempo para ouvir e entender a situação dela? Em que momento um bom conselho deixa de ser uma ajuda e se transforma em mais um fardo para quem já está sofrendo? Que Deus abençoe todos os ouvintes.